Bom dia a todos. Então, obrigado por estarem aqui. Então, a gente vai dar início à segunda parte da nossa aula de virologia e hoje a gente vai falar de estratégias de propagação. Então, como a gente viu na aula passada, toda infecção viral gera novas cópias genômicas e essas cópias, é claro, contêm os genes virais e o objetivo final de todo esse processo é encontrar novos hospedeiros. Nessa figura, vocês podem observar as estratégias de propagação dos diferentes tipos de vírus, e a gente está focando nos vírus de plantas e vírus de humanos e animais. E vocês podem observar que existem várias estratégias, né? As plantas, principalmente o uso de vetores, e as viroses humanas e viroses de animais, a gente tem transmissão através de vários meios, né? Pelo ar, pela comida e água contaminada, pela via sexual e também por vetores. Bom, entre as estratégias que nós temos, a primeira estratégia ela é baseada numa modificação do comportamento do hospedeiro após a infecção. Então, isso é muito observado, principalmente em viroses que afetam insetos, tá? Mas aqui a gente tem um exemplo bem clássico, que é o vírus da raiva, né? Então, o vírus da raiva, ele afeta o sistema nervoso do hospedeiro e gera um ciclo é, de atitudes mais violentas, né? Neste animal. O animal fica mais violento e fica mais propício a brigar, a morder, e como o vírus está presente na saliva, ele acaba transmitindo esse vírus para o outro hospedeiro durante a briga. Uma outra estratégia é aproveitar do comportamento também do hospedeiro, mas não modificá-lo, mas é um comportamento social, e ser transmitido de hospedeiro para hospedeiro, aproveitando o comportamento desse hospedeiro, né? Então, o próprio contato entre pessoas, como por exemplo, né, a transmissão por saliva, ou a existência de aglomerações, como é o caso aí do coronavírus, é uma tendência social nossa, né? A gente vive em comunidade e isso favorece a transmissão diretamente de um hospedeiro para o outro hospedeiro. Como terceira estratégia, a gente tem a transmissão por longas distâncias. Então, alguns vírus são transmitidos por água e por animais que fazem migração. Então, a gente pode observar principalmente as viroses transmitidas por água. Elas caem num corpo de água, por exemplo, um rio, em um determinado local. Como esse rio ele corre, ele vai levar essas fezes que contêm vírus para outros locais, favorecendo a contaminação de uma outra população que está presente em uma nova área, né? Então isso favorece o encontro de novos hospedeiros e propagando assim a infecção viral. Da mesma forma que as aves migratórias, né, elas podem ser infectadas em uma determinada região, um determinado local, e como elas migram, elas podem levar os vírus para outras regiões, que é o que a gente pode observar aí na gripe aviária, né? Então tem um quadro aí mostrando as áreas em vermelho, são casos notificados da gripe aviária, e a gente tem o surgimento dela aí na Ásia, mas posteriormente a gente tem a migração de algumas aves dessa região para a Europa, disseminando o vírus para outras regiões. O outro tipo de estratégia é a transmissão por vetor. Então, o sucesso de uma infecção viral, ela vai depender muito de um vetor, que ele vai ser responsável pela transmissão de um vírus de um hospedeiro para o outro. E geralmente essas transmissões, né, por vetores, elas dependem de artrópodes, no caso de infecções em humanos e animais. E aí a gente tem as chamadas arboviroses. Então aqui eu vou focar num ciclo de transmissão de arboviroses em humanos, tá? Ou em qualquer outro animal mamífero. Então a gente tem, primeiramente aí, a gente tem um vetor, né? Que ele pode se alimentar
né? Ele precisa de se alimentar, precisa fazer o repasto sanguíneo de um hospedeiro, e esse hospedeiro pode ser um hospedeiro incidental no ciclo de transmissão, como por exemplo um cavalo. Então esse mosquito ele se alimenta de um cavalo, esse cavalo ele está infectado com um determinado vírus, o mosquito ao se alimentar adquire esse vírus, o vírus se multiplica dentro do mosquito e esse mosquito agora vai se alimentar de um outro hospedeiro. Ao se alimentar de um outro hospedeiro, ele injeta o vírus nesse novo hospedeiro. O vírus, então, agora vai estabelecer uma nova infecção, claro, nesse hospedeiro, vai se multiplicar, gerando, então, mais descendentes. E aí, esse hospedeiro ele se torna virêmico, ou seja, a gente encontra o vírus no sangue deste hospedeiro, e quando um novo mosquito se alimenta, ele adquire o vírus, fechando então o ciclo de transmissão, tá? O importante é a gente salientar que esses vírus, eles possuem, a maioria deles, uma imensa capacidade de adesão ao aparelho bucal dos vetores, e os vetores, quando são infectados, a gente observa uma infecção sistêmica, ou seja, a gente tem 2 ou mais tipos de tecidos do vetor infectados, e também teremos quase em todas as vezes, isso é condição quase que primordial, uma infecção das glândulas salivares. Um outro fator importante é que os vetores eles não apresentam sintomas nenhum, então eles podem transmitir as viroses enquanto eles estão vivos, não há efeito deletério para o vetor. Na realidade, existem alguns artigos que mostram que os vetores infectados eles ficam até mais ativos do que os não infectados. Aqui a gente tem uma figura do ciclo de transmissão do vírus da dengue. Então você pode observar no lado superior aí 3 pessoas, né? Duas que estão coloridas em azul, são os não infectados, e uma infectada que está colorida em vermelhinho, tá bom? Então o que acontece? O vírus ele vai lá, se alimenta dessa pessoa, ele faz o repasto sanguíneo, né? Adquire o sangue contaminado com partículas virais, e esse sangue então ele vai ser digerido, né? Claro, pelo inseto vetor. Ao realizar o processo de digestão, favorece o contato do vírus com células que são permissivas à replicação, principalmente no intestino do vetor. Então a gente tem uma elevada replicação no intestino, depois a gente tem uma disseminação desse vírus para outros tecidos do vetor, até chegar nas glândulas salivares. Ao chegar nas glândulas salivares, a gente já tem uma carga viral elevada nessas glândulas, né, depois de algum tempo, aproximadamente 7 dias, e aí esse mosquitinho, né, ele vai se alimentar de uma outra pessoa adquirindo o sangue, porém na hora que ele vai adquirir o sangue, ele injeta a saliva dele, e essa saliva está repleta de vírus, então ele faz uma injeção de novas partículas virais em um novo hospedeiro, espalhando a infecção. Existem alguns artigos que ainda demonstram que existe uma transmissão transovariana das arboviroses, tá? Apesar da gente não saber com clareza qual é a contribuição dessa transmissão transovariana para a permanência do vírus na natureza e para a manutenção do ciclo epidemiológico, algumas fêmeas, né? Isso eu esqueci de falar, são principalmente as fêmeas que se alimentam dos hospedeiros, elas precisam de se alimentar de sangue para ter uma maturação do seu aparelho reprodutor, por isso que elas se alimentam. Então essas fêmeas, ao se alimentarem do sangue, se infectam se o sangue for contaminado, e tem trabalhos que mostram que os vírus podem ser transmitidos para os ovos dessas fêmeas. Então o ovo já está contaminado, dando origem a larvas contaminadas, pupas contaminadas que eclodem, dando origem a adultos que já estão contaminados com o vírus, que podem, por exemplo, né, esses adultos, se forem fêmeas, podem transmitir o vírus a novos hospedeiros. Bom, então agora a gente vai focar a transmissão de diversos tipos de vírus, tá? Vírus de plantas, vertebrados e invertebrados. E nós vamos começar primeiramente com as viroses de plantas. Então, toda virose de planta ela tem um grande problema.
tá? Os vírus, eles precisam ultrapassar a parede celular, né, que a gente sabe que é uma parede extremamente grossa. Então, eles precisam encontrar mecanismos que favoreçam a passagem da parede celular e a infecção da célula, tá bom? Então, um mecanismo mais utilizado é a transmissão desses vírus por vetores, por insetos, né? Então, a gente tem pulgões, cigarrinhas, besouros, moscas, que podem transmitir diversos tipos de viroses. E como ocorre essa transmissão? Estes insetos, eles precisam se alimentar e eles tendem a se alimentar principalmente do floema das plantas, né, da seiva das plantas, ok? Então, quando eles injetam o seu aparelho bucal na planta com o objetivo de encontrar o seu alimento, eles acabam destruindo, lesionando uma série de células durante esse processo, e esta lesão criam mecanismos, criam poros, vias de entrada para que os vírus infectem as células, ou seja, aquela parede celular que é extremamente grossa, tá, da célula de planta, ela foi lesionada. Então existem agora lesões que vão favorecer a infecções dos vírus, tá? É importante salientar que existe uma alta concentração dos vírus no aparelho bucal desses vetores. Então aqui a gente tem uma foto, e essa parte mais verdinha aí que está mostrando pela seta é um monte de vírus na ponta do aparelho bucal. Então é muito evidente que quando esse aparelho bucal, que parece, nesse caso, né, para esse inseto aí, parece uma agulha, quando ele injeta esse aparelho bucal na planta, vai lesionando, e na pontinha tem uma alta concentração de vírus, então ele vai, à medida que vai lesionando, vai soltando essa quantidade enorme de partículas virais, que algumas terão sucesso na infecção de algumas células que foram lesionadas durante o processo. Outras viroses podem ser transmitidas através de sementes infectadas, tá bom? Então a planta infectada, ela vai gerar óvulo e pólen contaminado, que dá origem ao embrião, né? Ou seja, a semente já está infectada. Quando essa semente germina, ela vai germinar tecidos que já estão infectados com os vírus. E aí, tanto pelo primeiro caso, que é a transmissão por vetores, quando aqui, no segundo caso, que é a transmissão por sementes infectadas, o resultado é drástico para a agricultura. Então, vocês podem observar aí que as plantas infectadas, elas são plantas cujo valor econômico é praticamente nulo. Então, se uma virose consegue se espalhar muito em uma determinada plantação, o que nós iremos ter é provavelmente é uma deficiência na produção ou geração de frutos ou folhas que não tem valor econômico, e muitas vezes o agricultor ele não tem uma outra saída a não ser destruir toda a plantação. Já em relação aos vírus de vertebrados, nós teremos dois tipos principais de transmissão, né? Um a gente já falou, que é a transmissão por vetor, e o outro é a transmissão na ausência de vetores. Então vamos começar na transmissão na ausência de vetores. Então existem várias possibilidades, aqui é claro que vocês já escutaram, já sabem, né? A infecção pode ser por via mucosa do trato aéreo superior, através de gotículas contendo vírus, né? Isso aí está mais que claro nos dias de hoje, devido à pandemia do coronavírus. Infecção pela via genital, por secreções genitais que estão infectadas. Infecção após a ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes. Infecção por vírus que são liberados de lesão, então aí tem que ter um contato direto com a lesão, hospedeiro, ou a lesão está em contato com algum outro utensílio presente no meio ambiente, como copos e toalhas, deixando o vírus neste local, e aí quando uma outra pessoa, um outro hospedeiro, entra em contato com esse copo, essa toalha, essa roupa de cama, por exemplo, ele adquire o vírus, tá? E a transmissão por mordidas de animais infectados, contaminados.
Já a transmissão por vetores, a gente já até comentou, né, que são vetores artrópodes, que são classificados como hematófagos, que eles devem adquirir sangue, né, e esse sangue ele tem que ser um sangue virêmico para ter sucesso na infecção. Então, muitas vezes as pessoas acham que todo mosquito, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, ele está infectado. Não. Ele só vai estar infectado se ele adquirir o sangue de um indivíduo em estado virêmico, tá bom? O interessante é que a gente pode ter uma infecção crônica do vetor, então ele se torna agente de transmissão durante toda a vida dele, ou ocorrer a transmissão transovariana, conforme eu comentei com vocês. Aqui a gente tem alguns exemplos de mosquitos, pulgas e carrapatos que podem transmitir alguns vírus, tá? Então, geralmente para o homem, as arboviroses mais importantes são aquelas transmitidas por mosquitos de diversas famílias. E existem algumas arboviroses importantes, né, para a agropecuária que são transmitidas por pulgas e carrapatos. Bom, já para vírus de invertebrados, a gente tem um outro processo de transmissão. Tá? Esse processo ele vai depender do ciclo biológico ou das características daquele invertebrado. Tá? Existem algumas estratégias, e eu vou colocar aqui a mais frequente, a mais estudada e talvez a mais importante, né, do ponto de vista econômico, porque pode afetar criações de insetos que produzem seda, né, o bicho da seda. E essa estratégia de transmissão é chamada o uso de corpúsculos de inclusão, que é uma estrutura proteica contendo muitos virions, ou seja, muitas partículas virais infectivas, tá bom? Então existem duas famílias virais que a gente observa esse tipo de transmissão, o cipovírus e o baculovírus. E esses corpúsculos de inclusão eles são liberados nas fezes dos indivíduos infectados, dos insetos, principalmente de lagartinhas, tá? E são liberados no meio ambiente, claro, na superfície das plantas, porque esses insetos vivem principalmente em plantas. E quando um outro inseto, uma outra lagartinha, vai se alimentar daquela planta, na superfície da planta existem os corpúsculos de inclusão, ele adquire o corpúsculo de inclusão e se infecta e o ciclo se fecha, tá bom? Então aqui só para vocês observarem nessa figura, a gente tem em cima essas estruturas que são os corpúsculos de inclusão intracelular, são essas estruturas escuras, meio cúbicas, tá? E os pontinhos claros são os virions. Isso posteriormente ele sai do meio intracelular e vai para o meio extracelular. E são partículas bem grandes, da ordem de aproximadamente 1 a 2 micrômetros. Ok? Então, nessa outra foto a gente pode observar aqui mais claramente uma ampla camada proteica, tá, do corpúsculo de inclusão, que a gente está chamando de poliedron, tá, e no meio aí várias partículas virais, vários virions que são protegidos por essas partículas virais. O que nós temos então é a lagartinha, por exemplo, aqui na parte superior, né, uma lagartinha infectada. Ela está liberando os corpúsculos de inclusão e vem outra lagartinha que se alimenta desses corpúsculos de inclusão e ao se alimentar, em um determinado momento do intestino ocorre a digestão da parte proteica e a liberação das partículas virais que por sua vez vão infectar um novo hospedeiro. Então observa aí que interessante, né? Da mesma forma, o corpúsculo viral ele está sendo degradado pelas proteases, né, no intestino da lagartinha, liberando os virions, que são esses menorzinhos, esses compridinhos, tá? Esses virions vão então infectar novas células, dando dando continuidade ao ciclo de infecção. Então a lagartinha, ela vai liberar, você pode observar aí nessa figura aí na parte A, né, a lagartinha se alimentou, ela foi infectada, na parte B as células foram infectadas, já na parte C já está ocorrendo a replicação do vírus, né, então a formação de novos corpúsculos de inclusão, e na parte D a liberação desses novos corpúsculos de inclusão, gerando então a liberação desses corpúsculos para o ambiente, contaminando outros indivíduos da espécie. Bom, pessoal,
Na realidade, a grande verdade de uma infecção viral é que toda transmissão, né, ela deve ser acompanhada de uma nova infecção. Então, se não tiver a infecção de um novo hospedeiro, a transmissão daquele vírus cessa e o vírus vai sumir, né, da população, sumir da natureza, sumir de circulação. Agora, se toda infecção ela gera efeito citopático, e esses efeitos eles são de diversos graus, então nós teremos diversas consequências destes efeitos, tá bom? Essa figura aqui, a gente tem uma representação muito clássica na virologia, que é o chamado conceito de iceberg de infecção. Isso se aplica para qualquer outra doença, mas para a virologia é bem interessante, tá bom? Então a gente tem um triângulo que mais ou menos simula um iceberg, e a gente vê na parte inferior do iceberg que a maioria das pessoas vão apresentar doenças subclínicas, tá? Então a gente tem pessoas que são expostas ao vírus, mas esse vírus não consegue infectar essa pessoa, é a parte inferior aí do gráfico, né? Então há uma exposição, mas não há infecção, tá? Agora, essa exposição sem infecção, ela pode ser por diversos motivos. A pessoa foi exposta ao vírus e ela é imune ao vírus, então ela não é infectada, ou esse vírus, ele é um vírus defeituoso, ou ele não consegue se multiplicar, ou a pessoa fez o uso de algum tipo de ação, né, como por exemplo o uso de álcool gel nas mãos, que evita o processo de infecção, tá bom? Mas se houver infecção, a gente pode ter um efeito citopático bem leve, tá? Que gera uma doença assintomática, uma infecção sem doença clínica, uma infecção assintomática. O indivíduo não apresenta sintomas, tá? E a não apresentar sintomas, é claro que é referente a uma baixa replicação do vírus ou uma baixa, consequente, né, claro, uma baixa taxa de efeito citopático. Agora, na parte superior do gráfico, que é a ponta, né, a gente pode ver as doenças clínicas, né, que a gente tem as doenças moderadas, leves, podendo avançar para doenças clássicas, graves e até a morte do hospedeiro, tá bom? E tudo isso é dependente, à medida que vai avançando a gravidade da doença, vai avançando o grau de dano tecidual. Então, quanto maior a replicação do vírus naquele indivíduo, maior a chance de ter um maior efeito citopático é maior, tá? E, consequente, maior dano tecidual, maior disfunção dos órgãos, podendo futuramente levar à disfunção desse órgão e morte do hospedeiro. Muitas infecções virais, elas são subclínicas, isso é uma questão muito importante, tá? A maioria das pessoas são sintomáticas, então elas são transmissoras, mas elas não apresentam sintomas. Isso é extremamente interessante, porque indica que existe uma evolução da interação patógeno-hospedeiro, tá? Então, se o vírus ele se dissemina numa população de forma silenciosa, se as pessoas não procuram algum tipo de tratamento ou algum tipo de isolamento, no caso do Covid, aí, por exemplo, elas vão ser transmissoras, tá bom? Uma outra questão interessante é que uma mesma doença pode ser causada por diferentes vírus. Então é o caso principalmente aí das doenças respiratórias virais. A gente tem uma diversidade enorme de vírus, cerca de mais de 200 vírus podem causar gripes e resfriados. A gente também tem o mesmo vírus podendo causar uma variedade de doenças. Então tem vírus que causam manifestações cutâneas e ao mesmo tempo podem causar manifestações mais graves, mais severas, tais como encefalites. Não temos relação de doença com morfologia viral e todo caso ele vai evoluir a partir de diversos fatores, e um dos mais importantes é a constituição genética do vírus e do próprio hospedeiro. Clinicamente, a gente pode dividir as infecções em 3 tipos: uma infecção aguda, uma infecção crônica e uma infecção latente, tá? As infecções virais. A infecção aguda é a maioria das infecções virais, então é aquela infecção que a gente tem o início, meio e fim bem delimitado.
tá? O início em que o indivíduo é infectado com poucas partículas virais, ocorre uma intensa replicação desse vírus no hospedeiro. Posteriormente, esse vírus vai lesionando, né? Ele vai se multiplicando, ele vai lesionando as células do hospedeiro, vai aumentando a carga viral naquele hospedeiro e chega um momento que o efeito citopático é tão elevado, ele ultrapassa o limiar de infecção aparente, tá? E aí a gente tem a doença se manifestando. É neste momento em que o indivíduo procura atendimento médico e é neste momento em que a gente pode fazer exames para detectar o vírus. Porém, com o desenvolvimento do tempo, o desenvolvimento aí dos mecanismos de imunidade, a gente vai observar uma diminuição constante da carga viral nesse indivíduo até a total eliminação do vírus do organismo e recuperação desse indivíduo. O outro tipo de infecção viral é a infecção viral crônica, então uma infecção muito importante do ponto de vista de saúde pública, você pode ver aí, né, hepatite B, hepatite C e AIDS. Então a gente tem um período inicial de infecção e intensa multiplicação do vírus. Essa elevada carga viral geram efeitos citopáticos, mas são efeitos citopáticos que não são tão drásticos, então geram sintomas clínicos leves, então às vezes um mal-estar, uma febre, e posteriormente o que acontece, a carga viral ela baixa para um nível em que não há manifestação de efeito citopático. Então o indivíduo ele acha que está saudável, mas na realidade ele está infectado com um vírus que está continuadamente a se multiplicar em seu organismo. Então, uma infecção viral crônica, então você observa a curva e ela não desce, ela se estabiliza ao final da curva, né? E a gente mantém uma quantidade de vírus extremamente baixa nesse paciente, porém uma quantidade que vai ser detectada durante meses ou anos até que o indivíduo procure algum tipo de atendimento para, no caso, se tratar. Já as infecções virais latentes, elas são extremamente importantes porque são infecções em que a gente tem um período de latência longo, ou seja, não há manifestação clínica de sintomas, às vezes por meses ou anos, e não há manifestação de sintoma porque não há replicação do vírus. O vírus permanece no corpo do indivíduo, porém ele permanece no estado de latência também, né? Ele não se multiplica. Tá? Então a gente tem uma curva bem interessante, que é uma curva que sobe e desce. Então tem a primo-infecção, que é quando o indivíduo se infecta pela primeira vez, o vírus se multiplica, gera danos, geram efeitos citopáticos, gera sintomas clínicos. Depois de um tempo a carga viral baixa, mas o vírus ele permanece latente, sem multiplicar, durante meses ou anos. Se existir algum fator que induza a reativação do vírus, ele volta a se multiplicar, volta a causar a doença clínica, depois a carga viral baixa, o vírus entra em latência novamente, e isso vai se repetindo aí ao decorrer da vida toda do indivíduo. Aqui nessa figura, só para vocês verem a herpes labial, né? Então o indivíduo aqui na parte, essa criança aqui, né, com a boca, mostrando a boca dessa criança cheia de lesões herpéticas, a gente tem a multiplicação do vírus intensamente, tá? Posteriormente esse vírus ele vai viajar, vai se locomover, né? Uma palavra um pouco mais científica, ele vai se locomover através dos neurônios, ele vai sair das células epiteliais, onde ele se multiplicou, vai entrar nos neurônios e vai se locomover através dos neurônios até o gânglio trigeminal, e lá ele fica latente, tá? Ele não se multiplica no gânglio trigeminal. Se ocorrer um episódio de reativação, pode ser por estresse, luz ultravioleta, má nutrição, uso de imunossupressores, etc., esse vírus retorna retorna através dos neurônios, sai do gânglio trigeminal e vai retornar através dos neurônios para as células epiteliais, iniciando um novo ciclo de replicação, gerando novos efeitos, né, citopáticos naquelas células e gerando novas lesões. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos métodos de diagnóstico em virologia.
E é importante vocês saberem que existem vários métodos e eles são divididos em 2 grupos, a virologia clássica e a virologia moderna. Independentemente de qual método você vai escolher, é sempre importante ter um cuidado muito grande no espécime que você usa para o diagnóstico. Esse espécime, então, seja a amostra, ela tem que ser uma amostra que deve ter uma qualidade alta para permitir a realização dos testes, e esse cuidado ele inicia logo na coleta. Então, você tem que ter ideia de qual síndrome viral você está querendo diagnosticar, né, qual espécie, e aí, de acordo com o que você sabe na literatura, com a doença, né, que aquele vírus causa, você vai determinar o tempo melhor em que o espécime é coletado em relação à doença. Então, a gente sabe que algumas doenças virais, principalmente as doenças agudas, a gente tende a coletar nos primeiros dias logo após o aparecimento do sintoma, porque é lá onde eu encontro uma carga viral. Se você voltar lá naquele gráfico de doença viral aguda, você vai ver que é onde a gente tem a maior carga viral, é logo nos primeiros dias após o aparecimento do sintoma, tá? Agora, foi infecções crônicas, a gente pode também trabalhar continuadamente, porque você sabe que sempre vai ser o vírus detectado na amostra de interesse. Você tem que ter ideia também do tipo de espécime, qual espécime você vai usar, né? Se é soro, tecido, se é, por exemplo, fezes, urina, a qualidade e a quantidade, ou seja, tem que saber quanto você vai coletar e como coletar, né, para ter um espécime de qualidade, ou seja, sem contaminação, e também saber quais são as condições de transporte ao laboratório, porque tem alguns vírus que podem ser mais resistentes a temperaturas ambientes e outros serem mais sensíveis. Então você tem que saber qual condição você pode transportar aquele espécime para o diagnóstico. Neste quadro, vocês estão observando vários tipos de espécimes que podem ser coletados em relação às síndromes virais que eles causam, né, que eles são relacionados, desculpa. Neste quadro, a gente pode ver várias síndromes virais, né, e os espécimes que devem ser coletados em relação às síndromes virais respectivas, né? Por exemplo, uma síndrome viral respiratória, os espécimes a serem coletados são derivados do suave nasal ou suave de garganta ou aspirado nasofaringeal. Se é uma síndrome viral entérica, a gente vai trabalhar com as fezes como principal espécime para diagnóstico, ou, por exemplo, se é uma encefalite, a gente vai trabalhar, né, com tecido do líquor e assim por diante, ok? E é importante a gente lembrar que para qualquer infecção viral, a gente pode trabalhar com a dosagem de anticorpos no soro. Para fazer, então, um apanhado das técnicas de virologia clássica, eu coloquei esse slide e nesse vocês podem ver que a maioria dos métodos de virologia clássica são métodos que você às vezes nunca ouviu falar, tá? E que são métodos que estão relacionados ao cultivo, isolamento e identificação do vírus, ok? Alguns métodos são amplamente utilizados e outros não tanto. Então a gente vai começar agora falando da vantagem e desvantagem dos métodos de virologia clássica. Então, a vantagem é que eu posso isolar e multiplicar o vírus, então eu posso ter esse vírus em laboratório, realizar novos ensaios biológicos, e com isso eu posso estudar, né, a patogênese do vírus, o ciclo de replicação, eu posso desenvolver métodos para testar antivirais, vacinas, etc. As desvantagens dos métodos de virologia clássica estão relacionados principalmente ao preço e ao tempo. Então, são caros e demorados. Para alguns tipos de vírus, a gente não consegue estabelecer nenhum método de diagnóstico baseado em virologia clássica, e a maioria das técnicas não estão presentes em laboratórios que realizam diagnóstico de enfermidades. Em relação ao primeiro tipo de método
ele é muito baseado no uso de cultura de células. Então, a gente sabe que um vírus é um micro-organismo intracelular obrigatório e toda vez que esse vírus ele é capaz de infectar uma célula, se multiplicar ou replicar dentro dela, ele vai gerar um efeito citopático. Então, quando eu uso cultura de células para diagnóstico, o meu objetivo é detectar efeitos citopáticos. Tá? É claro que eu tenho que ter uma série de fatores a serem considerados, e o primeiro fator é o seguinte: a célula tem que ser permissiva à replicação do vírus de interesse. Então não adianta, por exemplo, eu adicionar um vírus respiratório em uma célula de origem hepática. Às vezes esse vírus não consegue infectar essa célula porque os hepatócitos não têm os receptores para o vírus respiratório, e como ele não infecta, não há geração de efeito citopático. Então eu não consigo fazer nenhum tipo de inferência sobre a presença ou ausência de vírus ali, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que ter ideia é de usar células que são permissivas à replicação viral. E a outra coisa que a gente precisa é saber qual o efeito que eu devo observar, qual o efeito citopático. Então eu preciso ter ideia do efeito citopático que aquele vírus causa naquela determinada célula. Então você pode observar aí nessa figura do lado esquerdo, eu tenho as células não infectadas, então são células saudáveis, e do lado direito as células infectadas, onde você pode observar os efeitos citopáticos. Né? Na parte direita superior, a gente tem aí um arredondamento de células, mostrando que é uma replicação viral aí, localizada, e na parte inferior, uma determinada... e na parte inferior a gente tem uma lise total das células, as células estão arredondadas, tá bom? E provavelmente daqui a um tempo elas serão totalmente destruídas. Nesse outro slide, a gente pode ver na parte inferior vários tipos celulares e na parte superior vários efeitos citopáticos distintos que são causados por vírus distintos. Né? Então, a gente tem aí do lado esquerdo herpes vírus tipo 1, no meio o citomegalovírus e do lado direito o vírus respiratório sincicial. E aí vocês podem observar como os efeitos são diferentes. Então, a gente precisa saber qual efeito citopático a gente busca ver naquela célula que é infectada pelo provável agente viral que você busca identificar. Muitos artigos e alguns daqueles que eu enviei para vocês, eles quantificam o efeito citopático. Então a gente precisa quantificar o efeito citopático porque quando eu quantifico esse efeito, eu consigo fazer uma relação direta com a quantidade de vírus na minha amostra. Então, isso é muito importante para os estudos de virologia. Para a quantificação de efeito citopático, eu vou usar duas técnicas, que são técnicas mais conhecidas e, vamos dizer assim, que são padrão ouro na virologia. A primeira técnica é chamada de dose infectante para 50% da cultura de células, tá? Ou TCID50. E a segunda técnica é chamada de contagem de unidades formadoras de placas, ou PFU por ml. Ambas as técnicas elas necessitam do uso de microplacas de cultura de células e também de várias diluições virais. O que são essas microplacas? Essas microplacas elas são uma placa, né? Microplaca, mas é uma placa de um tamanho mais ou menos do tamanho de sua mão. E ali tem uma série de poços, de orifícios, e onde a gente pode cultivar as células nestes orifícios, tá bom? Então, o que se baseia esses dois testes? A gente cultiva as células nos poços dessas placas e depois a gente infecta esses poços, né, com diferentes concentrações do vírus. Como vocês podem observar nessa figura, a gente tem uma placa de 24 poços, e aí eu cresci a célula aqui, por exemplo, a célula que eu escolhi, depois infectei com diferentes concentrações, que vão de 10 a menos 1 até 10 a menos 7, e é claro, aqui do lado inferior direito, eu deixei como controle as células não infectadas. Nessa figura a gente tem um exemplo
de outras placas, tá? Várias placas de cultura de célula, você tem de 6 postos, 12, 24, 96, e conforme eu falei com vocês, a gente cresce as células nesses orifícios e depois infecta com as diferentes amostras, os vírus de interesse, tá? Então vamos falar agora do procedimento para fazer o TCID50, tá bom? Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma cultura de vírus que eu produzi em laboratório e eu quero quantificar a minha pergunta é quanto de vírus tem nessa garrafinha, quanto foi produzido? Então a primeira etapa, conforme eu falei para vocês, é cultivar as células nas placas de cultura de células. Aqui do lado inferior direito eu usei uma placa de 96 postos e o que eu fiz? Eu cresci a célula, depois que as células cresceram nas placas, nos orifícios da placa, a gente faz uma diluição da amostra que a gente quer quantificar, que é, no caso, o sobrenadante dessa cultura de células. Então eu fiz uma diluição de 10 a menos 1 a 10 a menos 6 e depois que eu fiz a diluição da minha amostra, que eu quero quantificar, eu infecto a minha cultura de célula com essas diferentes diluições. Então a 10 a menos 1 eu usei para infectar todos os postos da coluna 1, a 10 a menos 2 da coluna 2 e assim por diante, deixando a coluna 7 como células não infectadas. Após determinado tempo, aí isso vai variar de vírus para vírus, 24, 48 horas, 72, uma semana, tá? Esse é um tempo que a gente gasta para observar o efeito citopático, ou seja, eu tenho que ter ideia em quanto tempo o efeito citopático vai aparecer naquela cultura celular quando ela é infectada por aquele vírus. Então, depois do tempo pré-determinado, eu vou fazer uma leitura da presença do efeito citopático nos diferentes postos. Então, você pode observar aí, por exemplo, na diluição 10 a menos 1, o que aconteceu? Eu tinha muito vírus, né? Uma diluição 10 a menos 1, uma diluição baixa, então a concentração de vírus é elevada. Então, todos os postos que foram infectados com essa diluição, ali, 8 de 8, apresentaram efeito citopático. À medida que eu vou diluindo, aí você observa, a diluição 10 a menos 2, eu tive 7 postos positivos de 8, a 10 a menos 3, 5 de 8, a 10 a menos 4, 3 postos positivos de 8, 10 a menos 5, 1 de 8, a 10 a menos 6, nenhum de 8. Tá? Então eu faço essa contagem e eu jogo os dados nessa fórmula que está aí demonstrada e aí eu vou conseguir encontrar a dose suficiente para infectar 50% da cultura de célula. Observa aí que 50% nesse exemplo seriam mais ou menos 4 poços que apresentariam efeito citopático em relação aos 8 poços que foram infectados. Então seria uma diluição entre 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Olha que interessante, se eu plotar aqueles dados que você viu no slide anterior agora, eu tenho uma correlação clara entre um aumento da diluição e uma diminuição do efeito citopático, ou seja, à medida que eu aumento a diluição, eu diminuo, né, uma relação inversamente proporcional, eu diminuo o efeito citopático. E aí você observa, olha, entre 10 a menos 3 e 10 a menos 4, essa linha vermelha aí está demonstrando o que seria um TCID50. A gente estaria nessa diluição e esse valor é determinado pelaquela fórmula. Um outro tipo de ensaio muito utilizado para quantificar efeito citopático é chamado de ensaio em placa. Tá? Então ele é baseado na premissa de que o vírus, ao infectar uma determinada célula, ele vai lisar essa célula. Tá? Então aí a gente só pode usar vírus que são capazes de lisar a célula, ou seja, um dos efeitos citopáticos observado é a lise celular. Então a gente tem aí, por exemplo, uma monocamada de células e a célula vermelhinha foi uma célula infectada. Depois de 2 dias de infecção, essa célula vermelhinha ela lisa e vai liberar os vírus que foram produzidos para as células vizinhas. Esse procedimento, esse processo, ele vai se repetindo, vai se amplificando e no final das contas o que eu tenho
é uma área de lise, várias células, ou seja, várias células que foram infectadas, elas serão lisadas, gerando uma área grande de lise, que eu chamo de placa de lise, a qual eu posso quantificar. Como que eu quantifico isso? Então, depois que acabou a infecção, período de infecção, eu vou fixar as células, tá? Utilizar um agente fixador, como por exemplo formaldeído. Depois eu vou corar as células com um corante simples, que é chamado de cristal violeta. Toda célula que estava viva, ela será corada de azul. Onde não tem célula, não há como o corante se ligar a nada, então não há coloração. Então observa nessa figura aí, eu tenho um poço de 96 poços, uma placa de 96 poços, e eu tenho um tapete azul. Esse tapete azul significa que são células que não foram infectadas. E esses pontinhos claros são as áreas de lise. Ali tinha célula, mas o que aconteceu? O vírus infectou aquela determinada célula, lisou, isso foi se espalhando, gerando uma placa de lise a qual eu posso contar visualmente, né? Olho nu. Então eu venho com uma canetinha e vou contando o número de unidades formadoras de placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou contando para saber quantas unidades de placa foram formadas aí. Então, pessoal, contar essas unidades de placa é muito importante, por quê? Porque não é apenas contar, eu preciso quantificar. Então existe a mesma premissa em que eu infecto as culturas de células com diferentes concentrações e depois eu conto o número de placas na diluição que vai dar entre 30 e 300 placas. Então, pessoal, observe essa figura aí. Então eu tenho aí, cada linha significa uma amostra, tá? Diferente. Então vamos pegar a primeira linha lá de cima, considerando que é a amostra A. Então, eu diluí essa amostra de 10 a menos 2 até 10 a menos 7 e infectei as células com essas diluições. Observa que do lado esquerdo, há praticamente, não há nenhum tipo de célula sobrevivente. Há uma infecção. Como a concentração de vírus é elevada, ocorreu uma infecção de todas as células presentes na cultura. Todas foram lisadas, então quando eu fixo e quando eu adiciono o cristal violeta, nada se cora. À medida que eu vou diluindo, vai diminuindo o número de partículas virais viáveis, então vai diminuindo a lise celular, e aí eu vou encontrar alguma diluição em que é possível eu contar entre 30 e 300 placas. E aí vamos dizer, por exemplo, que é a diluição 10 a menos 6. Então, observa a diluição 10 a menos 6, eu vou lá contar. Isso é passível de contar com uma canetinha, eu vou contando. Ok? E a partir desse número que eu determinar, eu faço uma fórmula. Eu jogo em uma fórmula que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Então, pessoal, a placa, o título a gente calcula, claro, a partir de condições experimentais que a gente fez, pelo menos duplicata, tá? Duplicata ou triplicata. Então, para cada amostra, eu tenho que fazer duplicata ou triplicata para ter uma média, tá? Então, é a média do número de placas dividido pela o inverso da diluição, ou seja, o fator de diluição que eu utilizei e o volume que eu utilizei para infectar aquele poço, tá? Então, olha aí na parte de baixo, vamos supor que eu fiz um ensaio em duplicata. Na primeira placa eu contei 28, na primeira placa de cultura de células eu contei 28 PFUs, na segunda eu contei 32 e ambas foram na diluição 10 a menos 8, ok? E para fazer esse teste, essa determinação de PFU, eu usei um volume de 0,5 ml, que é o volume de inóculo, 500 microlitros. Tá? Eu usei 0,5 ml, que é a mesma coisa que de 500 microlitros para fazer a infecção. Então eu faço os cálculos e no final o que eu tenho ali é um valor de 6 vezes 10 a 9 PFU por ml. Existem alguns vírus que não lisam as células, mas eles produzem pequenos tumores, a gente chama de focos de proliferação celular. Então a gente pode contar, a gente faz determinação de ensaio focal, né? Unidades formadoras de foco.
E aí são vírus que não são líticos, porém podem transformar as células infectadas, gerando pequenos tumorezinhos, áreas de intensa proliferação que a gente pode contar e pode determinar da mesma forma, da mesma metodologia, conforme eu falei para vocês anteriormente. Uma outra possibilidade de diagnóstico clássico é o uso de ovos embrionados, tá? Então, o ovo embrionado é um sistema altamente complexo, um sistema biológico, né? A gente tem um embrião, a gente tem a membrana corilontoide, a cavidade amniótica, a cavidade alantoica, saco vitelínico, ou seja, a gente tem um monte de estruturas, que são formadas por células, então um ambiente altamente rico na qual eu posso infectar alguns tipos de vírus nesses ambientes, ok? Então você pode observar, por exemplo, se eu quiser fazer um isolamento, por exemplo, de um poxvírus, eu vou injetar minha amostra na membrana corilontoide. Agora, influenza e sarampo, eu vou ter que injetar na cavidade amniótica e assim por diante. Então, se eu for fazer diagnóstico a partir de ovo embrionado, eu tenho que saber qual vírus eu estou buscando e qual o local de multiplicação desse vírus dentro de um ovo embrionado. Eu posso usar também modelos animais, então eu infecto os animais com esses vírus e aí, nesse caso, é importante que o animal reproduza as mesmas características observadas no organismo em que eu coletei a amostra. Por exemplo, se é um humano, eu quero saber se aquele vírus ali é um vírus que causa varíola, e eu vou colocar então num modelo animal que tem que induzir as mesmas características, as mesmas síndromes que observa em um humano, tá bom? Então o vírus ele tem que produzir a doença no animal inoculado, de forma que eu possa ter ideia de que existe um vírus naquela amostra. Tem outras técnicas que são chamadas de hemaglutinação, hemadsorção ou inibição também da hemaglutinação. Essas três técnicas, elas são pouco utilizadas atualmente, então eu não vou falar, tá? Então, se alguém tiver um pouco mais de interesse, pode procurar aí na literatura, tem vários protocolos explicando essa técnica. Mas, assim, de forma bem geral, o que eu posso dizer para vocês é que são técnicas que se baseiam na presença de proteínas com atividade hemaglutinante na superfície dos vírus, ok? Então, se eu adicionar hemácias a uma suspensão contendo esses vírus, essas hemácias irão se ligar aos vírus, gerando uma rede ou gerando um processo de hemaglutinação. Mas são técnicas pouco utilizadas porque são pouco sensíveis e nem sempre é possível fazer na maioria dos laboratórios. Então, pessoal, em relação ao microscópio eletrônico, ele é muito importante no processo de diagnóstico viral, porque é somente através dele que a gente consegue estudar a morfologia do vírus. Essa informação é importante porque as diferentes famílias de vírus, os diferentes grupos taxonômicos vão apresentar morfologias diferentes. Então, por exemplo, se eu retiro uma amostra de um indivíduo, vamos pensar, por exemplo, no caso do coronavírus, né? Aqueles médicos lá da China, o que eles fizeram? Eles fizeram um swab, ok, respiratório dos pacientes que apresentavam a síndrome respiratória aguda grave, e isolaram o vírus e levaram o microscópio eletrônico. E aí viu que a morfologia daquele vírus que eles acabaram de descobrir era uma morfologia muito característica de vírus da família coronavírus. Então, através da microscopia eletrônica, eles já conseguiram identificar a qual família viral pertence àquele novo vírus. Porém, é claro que não se sabe a espécie, precisa de testes mais específicos para se determinar a espécie que estaria causando aquela doença. Aqui nessa outra figura a gente tem um exemplo de uma abordagem semelhante. Então, uma pessoa que está com uma lesão bucal, né,
no epitélio aí perto da boca, e aí se pega o líquido presente nessas lesões e leva diretamente ao microscópio e a gente vê essas estruturas que são estruturas virais com morfologia bem semelhante ao vírus da família Herpes viridae. Porém, a gente não é capaz de afirmar qual espécie viral, porque todos os vírus, todas as espécies, todos os vírus que pertencem a essa família apresentam morfologia extremamente semelhante. Aqui a gente tem talvez um dos testes mais importantes, ele é um teste clássico, mas é um dos testes mais importantes e mais utilizados, principalmente para determinar a eficácia de vacinas e também fazer inquéritos soroepidemiológicos. Esse teste ele é chamado de teste de neutralização. Então eu só posso usar esse teste com os vírus que são capazes de produzir placas de Lise. E o teste é muito simples. Então, ele se baseia no seguinte. Primeiro, eu tenho uma amostra de soro. Então, eu coleto o soro de um determinado indivíduo ou animal. E esse soro tem anticorpos. E a minha pergunta é o seguinte. Será que esse indivíduo teve contato com o vírus que eu estou pesquisando? Então, o que se faz? Por exemplo, se a sua dúvida é em relação a herpes vírus... Vamos pensar em relação a herpes vírus, que é o exemplo que a gente tem aí. Então, eu vou pegar o soro desse paciente e incubar com o vírus. Esse vírus eu tenho em laboratório, eu sei que é um herpes vírus. Eu incubo o soro com o herpes vírus e, se tiver anticorpo anti-herpes vírus, ele vai se ligar na superfície do vírus. Tá? Então, eu permito a ligação desse anticorpo. Depois que o anticorpo se ligou, eu vou inocular essa mistura em uma cultura de células permissiva. Como o anticorpo se ligou à superfície do vírus, ele foi capaz de neutralizar a infecção celular. Então, o vírus não consegue se ligar ao seu receptor, e como ele não consegue se ligar ao seu receptor, ele não vai infectar a célula e não vai gerar placa de Lise. Então, o resultado que a gente tem é um resultado muito interessante, na qual eu quero ver a inibição da infecção, ou seja, eu estou neutralizando a infecção. Então, eu quero ver, na realidade, uma redução do número de placas de Lise. Então, observe essa placa aqui, as 3 amostras de cima, a gente tem muita placa de Lise. Então, significa que o soro não foi capaz de se ligar ao vírus. Então, aquele indivíduo não tem anticorpos para aquele vírus. Agora, essa linha de baixo, o que está tanto os que estão positivos do lado esquerdo e direito, você observa que a redução de placa de Lise foi enorme. Do lado esquerdo, a gente teve uma redução de aproximadamente 90%, vamos dizer assim, do número de placa de Lise, e do lado direito, 100% de redução. Então, isso mostra que no soro desses pacientes tem anticorpos contra o vírus que eu testei. Então, se houve neutralização, significa que a pessoa teve contato com o vírus. Então, se confirma o diagnóstico. Já em relação às técnicas de virologia moderna, eu não vou me estender nessas técnicas, porque eu acredito que vocês já estudaram ela durante a graduação, ou então as viram no modo de bacteriologia e micologia, ou viram em outras condições, mas são técnicas que vão promover uma identificação rápida do vírus, tanto através de testes moleculares ou por testes sorológicos. Então, existem várias técnicas, como, por exemplo, ELISA, Western blot, imunofluorescência, imunistoquímica, e as técnicas moleculares, que são PCR e RT-PCR. Eu não vou falar dessas técnicas, porque a gente vai conversar sobre algumas que serão abordadas nos próprios artigos que eu mandei para vocês, e eu tenho certeza que vocês também conhecem elas muito bem. As principais vantagens dessas técnicas são que elas são rápidas e precisas, são bem mais baratas do que a virologia clássica e na realidade, qualquer laboratório que tenha estrutura, se ele queira investir nessa estrutura, não é uma estrutura tão cara, ele pode fazer esse diagnóstico sem problema nenhum. A maior desvantagem dessas técnicas é que a gente não pode isolar, e com isso a gente não multiplica o vírus, e com isso a gente tem uma redução da capacidade de estudar aquele vírus. Bom, para finalizar a nossa aula, eu vou dar um exemplo de como essas técnicas elas podem interagir entre si, favorecendo a compreensão
total de um surto, tá? E esse surto que a gente vai dar de exemplo é um surto de varíola bovina, que ocorre, né, no Brasil e gerando infecções tanto em humanos como nos animais. E o grupo que trabalha com isso, com esse tipo de doença, ele tem uma hipótese, né? Ele acha que os surtos de varíola bovina são causados pelo vírus vaccinia. Então veja bem que já existe alguém suspeito, um vírus suspeito, né? Não alguém, mas um vírus suspeito. E então eu vou direcionar as minhas técnicas de virologia moderna e clássica para minha suspeita. Então aqui só um pouquinho da doença, é uma doença zoonótica emergente, infecto-contagiosa. Eu sei que o agente etiológico é um poxvírus, mas a gente não sabe qual, né? Pelo menos não sabíamos na época. E esse poxvírus ele pode infectar humanos, mas também infectar bovinos. E ao infectar bovinos, as pessoas que têm contato com estes bovinos podem também ser infectadas e aí gerar uma série de sintomas clínicos que são evidentes da infecção, tá? Então é uma doença emergente que já foi descrita em vários estados brasileiros, e aqui nessa figura você pode observar algumas lesões típicas que nós observamos nas mãos das pessoas que fizeram a ordenha das vacas. Então essas lesões que a gente observa, o virologista já bate o olho e já sabe que provavelmente é uma lesão causada por um poxvírus. Tem toda a característica dessa lesão. E aí, quando se analisa as vacas, também se encontram lesões tanto nos úberes das vacas, quanto também nos focinhos dos bezerros, né? Caracterizando, mais uma vez, reforçando a hipótese de que é um poxvírus que está causando a doença nestes animais. Bom, então o diagnóstico começa com o seguinte, a coleta do espécime. Então os pesquisadores foram a campo e foram coletar a espécime no local onde a chance de encontrar um vírus viável é maior. Então eles foram lá nas lesões, né? Porque a gente conhece a biologia dos poxvírus, a gente sabe que tem uma alta concentração de vírus nas lesões. Então eles coletaram as lesões e rapidamente foram ao laboratório. Estas lesões elas foram trituradas em solução salina estéril e depois foram utilizadas para infectar ovos embrionários. Tá? A gente infectou esses ovos, injetou na membrana coriolantoide e esperou mais ou menos 5 dias. Depois de 5 dias, a gente abre o ovo, retira a membrana com muito cuidado e vocês podem ver aí do lado direito a membrana coriolantoide repleta de pontinhos mais claros, ok? Normalmente a membrana é toda transparente. Ela é vascularizada, a gente pode observar os vasos, mas ela é toda transparente. Quando se tem uma replicação viral por poxvírus, geram esses pontos mais claros que a gente chama de POC, tá? Que também tem essa mesma nomenclatura em cultura de células. Então, o que você fez? Pegou aqueles pontinhos da membrana coriolantoide, recortou eles de forma asséptica, macerou e injetou, inoculou em uma cultura de células susceptíveis aos poxvírus. Esperou um tempo e depois a gente observa o efeito citopático característico, que é a formação dessas áreas de Lise, que são chamadas de POC também, né? Que são características, são áreas de Lise, são efeitos citopáticos características de poxvírus. Mas veja, pessoal, até o momento eu estou falando de poxvírus, eu ainda não direcionei para espécie nenhuma, porque eu preciso confirmar mais. Então, uma das confirmações mais evidentes de que realmente é um poxvírus, essa confirmação ela é feita principalmente por microscopia eletrônica. Então, eu peguei o sobrenadante daquela cultura celular, que está repleta de vírus, levei um microscópio eletrônico e observei uma morfologia específica de tijolo, que é uma morfologia única da família de poxvírus. Porém, até o momento eu ainda não sei a espécie. Como a suspeita é de que é uma virose emergente causada por vírus vaccinia, então o que o grupo fez? Né? O grupo ele fez
ensaios moleculares para detecção de genes que só existem no genoma do vírus vaccinia. E o resultado foi positivo. A gente tem amplificação desses genes, mostrando que realmente é o vírus vaccinia que está causando esta infecção. Uma outra abordagem para confirmar a presença do vírus vaccinia nesses animais é o ensaio de soroneutralização. Então, retirou o sangue dos animais, retirou o sangue também dos humanos que foram afetados, purificou, obteve o soro e aí testou se o soro desses humanos e animais tinha anticorpos contra o vírus vaccinia. Então, misturou o soro dos humanos e dos animais, né, claro, de forma separada, né, cada amostra é feita separadamente, com o vírus vaccinia, que foi cultivado em laboratório, já sabia que é um vírus vaccinia, né, a gente tem esse laboratório como se fosse uma linhagem padrão, e aí misturou e fez o teste de soroneutralização, e o resultado foi de inibição total. Se tem inibição, significa que aquele indivíduo, seja um animal ou seja um humano, ele teve contato com esse vírus vaccinia. Tá? Então, isso confirma também a circulação do vírus naquela região. Então, pessoal, a gente acaba aqui, tá? Nossa segunda parte da aula teórica. Agradeço a todos vocês e a gente se encontra na próxima semana para a gente discutir os artigos. Muito obrigado e um bom estudo.